que hoje é o dia da indignação para mim. Eu já sofri muitas coisas nesse país. Eu já fui preso quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, em 79 e em 80. Eu já fui cassado do sindicato. Eu já perdi eleições para governador do estado de São Paulo em 82. Eu já perdi eleições para presidente em 89, 94 e 98. E em todas as vezes em que eu sofri reverso e fui derrotado, eu me comportei como um democrata, como uma pessoa que tinha resolvido participar de um jogo. Esse jogo tinha regras e eu obedecia às regras estabelecidas antes de começar o jogo. Nem sempre eu aceitei com tranquilidade a manifestação da sociedade. Em 89, certamente os mais jovens não se lembram, mas eu fui vítima de uma manipulação da Rede Globo no último debate com o presidente Collor. Mas não reclamei. Em 94, e em 98, nós participamos de uma campanha em que não houve um único debate, porque o candidato das elites brasileiras não participou de debate e nunca apareceu uma cadeira vazia. O Fernando Henrique Cardoso foi no único debate da Bandeirantes e nunca mais compareceu em debate, porque eles não queriam que eu, Ciro Gomes e Brizola pudéssemos questionar o Brizola. E nós não reclamamos, aceitamos o jogo. Agora, acontece que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que eu virei presidente da República em 2002. E eu virei presidente da República não em função de um mérito pessoal, que eu tenho noção das minhas limitações intelectuais, mas eu fui eleito em função da consciência política do povo brasileiro que me elegeu. E pela primeira vez na história deste país, aquelas pessoas do andar de baixo, aquelas pessoas do degrau zero, conseguiram subir um degrau na escala social desse país. Eu sei que não era muita coisa, mas os negros começaram a ser mais respeitados. Os índios começaram a ser mais respeitados. As empregadas domésticas começaram a ser mais respeitadas. A juventude da periferia começou a ser mais respeitada. As pessoas começaram a ter acesso à universidade, a uma escola técnica. Os trabalhadores, durante 11 anos, receberam o aumento real de salário em todas as categorias desse país. Os aposentados passaram a receber aumento real de salário. O salário mínimo passou a aumentar durante 11 anos consecutivos. E eu sei que isso incomodava a muita gente da elite brasileira. Eles estavam ganhando muito dinheiro, porque banqueiro ganhou muito dinheiro no meu governo,
Porque empresários ganharam muito dinheiro no meu governo, mas os trabalhadores ganharam como nunca ganharam no meu governo. As pessoas mais pobres desse país começaram a poder visitar um shopping, a comer mais que um iogurte por dia, a comer mais que um danoninho por dia, a comer hambúrguer que pobre não podia comer, a frequentar espaços que não podiam frequentar. E eu sei que, embora todo mundo ganhasse muito dinheiro com isso, isso incomodava, porque os pobres começaram a querer frequentar teatro. Os pobres passaram a querer frequentar cinema. Os pobres passaram a querer frequentar o Parque do Ibirapuera, o Parque do Carme e outros parques pelo Brasil inteiro. As pessoas começaram a conquistar o direito de não viajar mais de ônibus para o Nordeste, mas sim de avião. As pessoas já não queriam mais visitar apenas os seus parentes no Nordeste. As pessoas queriam ir para Bariloche. As pessoas queriam ir para Miami. As pessoas queriam ir para outros lugares do planeta, porque era um direito que os pobres tinham neste país. Nós conseguimos a proeza, Rei Falcão, de provar aos economistas da USP, aos economistas da Unicamp, aos economistas de todos os quadrantes desse país, de que, diferentemente do que eles falaram a vida inteira, o pobre não era o problema, porque no nosso governo o pobre passou a ser a solução desse país. Quando o Estado emprestava R$1 bilhão para um Gerdau, para uma Abílio Diniz, para qualquer outro empresário, esse dinheiro ia para a conta bancária para fomentar a especulação. Quando o Estado começou a emprestar R$50 para um pobre, esse dinheiro virou mercadoria no supermercado. Significava pão, arroz, feijão, significava um iogurte, um Danone. E isso começou a fazer a roda gigante da economia girar, e começou a gerar empregos, e começou a gerar produção, e começou a gerar mais arrecadação, e começou a gerar mais investimento. Este país que a nossa geração viveu não era um país da minha cabeça, era um país da cabeça de vocês. Era um país em que eu digo todo santo dia, o Lula é o resultado da consciência política do povo brasileiro. Se vocês evoluíram, eu evoluía. Se vocês evoluíam, eu evoluía. Eu não tinha conhecimento específico, e muito menos conhecimento geral, para fazer as coisas que eu fiz. Eu tinha essa orelha caída que eu tenho, para ouvir aquilo que o pessoal reivindicava. Só para dar uma ideia para vocês, o crédito consignado, que fez uma revolução no investimento neste país, foi uma proposta feita pela CUT, quando o companheiro Marinho, que está aqui, era presidente da Central Única dos Trabalhadores. As pessoas que moram na capital não precisam ter noção do significado do programa Luz para Todos. As pessoas não têm noção, quem mora na Avenida Paulista, ou quem mora numa rua que tem energia elétrica com asfalto, guia e sarjeta, do que significa um programa chamado Luz para Todos, que levou energia na casa de 15 milhões de pessoas,
que fez uma mulher pobre do interior deste país saltar em 1 minuto do século XVIII para o século XX e ver o seu filho aprender a fazer a lição de casa, não cheirando o cheiro do querosene de uma lata de refrigerante com querosene ou gasolina queimando um pavio, mas vir a revolução ficava uma luz acesa que muitas vezes nós desprezamos tanto aqui no centros urbanos. Muitas vezes nós, aqui nos centros urbanos, não temos noção do que significa um programa chamado PAA, um programa de aquisição de alimento que nós fizemos para garantir que o pequeno produtor rural pudesse vender o seu produto para ser consumido nas grandes cidades brasileiras, garantindo o preço para eles. Muita gente não sabe o que significa uma lei que nós fizemos, garantindo que 30% do alimento consumido na merenda escolar em todas as cidades brasileiras fosse produzido pelo agricultor familiar. Porque antes de nós, ele não tinha crédito. Quando ele tinha crédito, não chovia. Quando chovia, ele perdia. Quando não chovia, ele perdia. E quando ele conseguia produzir, não tinha mercado para consumir o produto dele. E nós garantimos que o Estado brasileiro comprasse o alimento dessa gente para dar de graça nas escolas públicas para as crianças brasileiras comerem. Meus queridos companheiros e companheiras, eu lembro e agradeço de coração o papel da UNE, da solidariedade conosco, quando a gente resolveu garantir que negro tinha direito à universidade. Eu não conseguia me conformar de saber que neste país um negro não podia ser gerente de um banco, um negro não poderia ser um dentista, um negro não podia ser engenheiro, um negro não podia ocupar um cargo de dentista ou de médico, porque negro nasceu na lógica deles para ser servente de pedreiro ou limpador de rua nos grandes centros urbanos desse país. E nós resolvemos mudar isso. Não é uma tarefa fácil. Não é um decreto-lei, uma medida provisória. É quase que uma obstinação de criar uma consciência na sociedade brasileira. Eu tinha consciência de que a gente não iria acabar com o preconceito racial se a gente não levasse para as escolas públicas a história africana, para eles saberem como é que os negros tinham sido escravos nesse país. Eu tinha consciência que a gente não iria criar uma consciência latino-americana se a gente não criasse a UNILA, para que as pessoas aprendessem concretamente o que é a história da América Latina. Companheiros e companheiras, eu estou dizendo coisas que certamente vocês já sabem, mas eu estou dizendo para vocês coisas que mudaram a história deste país e que vão mudar muito mais a história deste país. O sucesso do meu governo foi levar para dentro do Palácio do Planalto o aprendizado que eu aprendi nas ruas deste país durante décadas e décadas. Bem,
Aconteceu uma coisa grave, que jamais poderia ter acontecido. Uma coisa muito grave, Wagner. Jamais poderia ter acontecido porque não estava na lógica intelectual da elite brasileira. Eu virei o melhor presidente da República que esse país já tem. Mas, mais importante ainda, eu passei a ser o melhor presidente do começo do século XXI no mundo inteiro. O mundo inteiro admirava o que nós tínhamos feito. Como é que pode aquele país que era considerado uma republiqueta de bananas, aquele país que era lembrado com carnaval e com futebol, como é que pode aquele país eleger um presidente torneiro mecânico e quase que analfabeto? Como é que pode esse país romper com o FMI e virar independente do FMI? Como é que pode esse presidente da República fazer uma política social que gerou 22 milhões de empregos formais? Como é que pode esse presidente, durante 12 anos, todos os trabalhadores ter aumento real de salário? Como é que pode esse analfabeto ser o presidente que mais fez universidade na história deste país, escola técnica nesse país? Como é que pode? Não é possível, não estava escrito em nenhum livro de sociologia. Fernando Henrique Cardoso não escreveu isso nos livros dele. Ninguém escreveu. Eles estavam acreditando no meu fracasso. O meu fracasso significava o retorno deles. A única coisa que eles não sabiam é que eu não era eu era vocês. A única coisa que eles não sabiam é que eu representava um sonho acalentado por milhões de pessoas durante anos, do Sinterra, dos sindicatos, da CUT, dos catadores de papel, das mulheres, da saúde. Eles não acreditavam. Eles não tinham noção de que um presidente poderia receber rancerianos dentro do palácio e dar aposentadoria para eles. Eles não tinham noção que eu poderia, naquele palácio de príncipe de presidente, receber catadores de papéis, movimento sem teto. Eu não esqueço nunca, quando em Brasília começou um debate que shopping, igreja e metrô não aceitavam que cães e guia pudessem entrar no metrô na igreja. E eu abri o Palácio do Planalto para receber cegos desse país com cães e guias para fazer uma reunião. Os cães guias não falaram uma palavra, mas não fizeram cocô e nem mijaram dentro do palácio. Numa demonstração de que pela primeira vez na história deste país, aquele palácio estava sendo governado por alguém que entendia que o dono dele era a sociedade brasileira, e me veio a memória do Mandela em 94. O Mandela me recebeu em 94 e eu fui ao palácio, lá na África do Sul. E a coisa mais extraordinária que aconteceu não é que o Mandela recebia o povo nem queria isso. O povo queria ir tocar a mão, o povo queria encostar na parede do palácio,
porque durante décadas e décadas eles não podiam chegar a 2 quilômetros do palácio. E quando eu cheguei na presidência da República, um catador de papel numa assembleia que eu convoquei disse o seguinte: presidente, eu não quero mais fazer discurso, eu não quero mais reivindicar o que eu vim aqui para reivindicar. Eu só quero agradecer o fato de eu ter entrado no Palácio do Planalto uma única vez na vida. Essa...